A maior dificuldade quando estudamos a Bíblia é colocarmos a nossa palavra nela. Eu quero convidá-lo a mais nova série de estudos da Bíblia, a Bíblia ao Ponto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós iniciamos com o primeiro estudo. Afinal de contas, de quem é a palavra? Muito bem, antes de iniciarmos a nossa fala com vocês no estudo bíblico desse dia, eu quero pontuar alguns itens importantes. Primeiro, o propósito do estudo. O propósito é aprendermos com a palavra de Deus, ok? O segundo ponto é o método do estudo. Quando se fala de método do estudo, é importante que você considere a Bíblia como sendo a autoridade. Então, será verso a verso, ponto a ponto. Eu vou falar bem pouco sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, e vou permitir que a Bíblia fale o que ela precisa falar e o que é que precisamos ouvir. O terceiro ponto tem a ver com a delimitação do estudo. Então, a nossa delimitação envolve somente a Bíblia. Então, nós não vamos fazer aqui nessa série de estudos uma exegese, um aprofundamento temático de um tema. Nós vamos apresentar uma leitura simples, pontual, mas não superficial da Bíblia, porque ela mesma, por si só, ponto a ponto, ela pode trazer o esclarecimento necessário sobre o assunto. O quarto e último ponto que eu considero ser importante é você ter uma Bíblia semelhante à que eu tenho. Mas assim não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, a que eu vou estar usando aqui é a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Se nós tivermos a mesma versão, é provável que certamente teremos a mesma leitura e facilitará a mesma compreensão. Mas isso não impede de que você tenha na sua estante, na sua mesa, alternativas de versões para que, no comparativo de uma versão para outra, também o conhecimento seja ampliado. Inclusive, eu vou fazer isso daqui a pouco ao abordar o tema número 1 de hoje. Eu vou usar King James e uma outra versão, apenas pontuando uma abordagem diferenciada que elas por si mesmas apresentam. Então, a nossa Bíblia, tema de estudo, será Almeida Revista Atualizada. Ocasionalmente, usaremos outras versões, ok? Muito bem, você está pronto para o estudo? Bíblia na mão, sugiro que você tenha um papel, uma caneta. As anotações são importantes você fazer. E a dinâmica do vídeo talvez não permita que você anote tudo, mas você usa o recurso do pause, dá um stop, dá uma anotada, revisa, volta ao vídeo. O objetivo principal aqui é estudarmos juntos a Bíblia e você não ficar com dúvidas sobre determinados pontos. Então, você pode entrar em contato conosco de duas maneiras. Aqui, no comentário do YouTube, no nosso canal, ou através desse e-mail que você está vendo agora na tela, a bibliaalponto@gmail.com, para que você possa interagir conosco a cada momento que assim se fizer necessário. Beleza? Muito bem. Vamos então iniciar nosso estudo e vamos começar fazendo aquilo que é necessário. Se não fui eu que escrevi, eu vou pedir orientação para aquele que revelou a sua palavra. Vamos orar pedindo orientação e iluminação do Espírito Santo? Oremos. Pai querido, estamos iniciando uma série nova aqui no canal, a Bíblia ao Ponto. E a nossa proposta é estudarmos temas da Bíblia e trazermos à luz da Tua palavra o esclarecimento necessário para vivermos sob as Tuas orientações e fazendo a Tua vontade. Abençoe cada internauta, cada pessoa que conectou nesse canal, para que seja um instrumento não apenas de aprendizado, mas também de ensino da Tua palavra. É a bênção que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok. Primeiro texto para considerar, que eu acredito ser um texto assim de referência absoluta para o nosso estudo. Nós vamos ter uma série de 10 estudos. Então, eu entendo que esse texto aqui seria um texto básico para ser lembrado em cada estudo. Abra sua Bíblia, é São João 5,39. É um texto bem conhecido. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O texto, portanto, já nos abre a compreensão para uma realidade contundente. Quem examina a Escritura está buscando encontrar nela alguma coisa. E essa alguma coisa se chama a vida eterna. E quando se busca a vida eterna, o que é que nós encontramos? Jesus.
porque a palavra de Deus, diz o próprio Cristo, testifica a respeito dele. Então, primeiro, se desarme de qualquer preconceito. Eu penso que na cosmovisão cristã, o que nós buscamos é a vida eterna. Vida eterna é um interesse em comum a todos os cristãos. E Cristo Jesus também é um personagem comum para todos nós cristãos. Então, vamos partir desse ponto em comum na Bíblia? Temos Cristo como referência e temos a vida eterna como interesse. Então, vamos ao estudo. Você está observando aí na tela um gráfico. E eu deixei ponto a ponto aqui para você ter uma ideia do nosso mapa mental, como será a abordagem do tema. Você pode se guiar a partir desse referencial. Nós vamos começar com o item A, e aí vamos até o item 8. E esse é o nosso mapa mental, e você vai seguindo as orientações conforme for apresentado aqui na tela. Ok? Vamos ao estudo, então? O primeiro texto apresenta uma condição primária para quem deseja estudar a Bíblia. Abra aí sua Bíblia, Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim, versículo 6. Lembrando que o capítulo é um número grande na Bíblia e o versículo é um número pequeno. Capítulo 11, versículo 6. De fato, olha só, veja aí na tela o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entenda, no nosso estudo aqui, nós vamos deixar a Bíblia falar. Claro que eu vou precisar estar falando para me comunicar com você. Mas a Bíblia é autoridade, a palavra é de Deus. E está dizendo o seguinte, primeiro, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se você vai participar comigo desse estudo, a Bíblia é o ponto, e se você deseja usar a Bíblia como referência para esse estudo, uma condição primária, você crê que Deus existe. Se isso não é real na sua vida, claro que você vai ter dificuldade de aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Eu não quero sugerir que você mude de canal, mas eu quero pedir que você permaneça aqui para que, ponto a ponto, a Bíblia vá mostrando e revelando a você verdades crucialmente importantes e que podem mudar a sua forma de pensar. Então, primeiro texto, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você se aproxima do estudo da Bíblia acreditando que Deus existe. O segundo texto, na letra B, tem a ver com acolhimento. Observe que a maneira como você vai receber a palavra vai dizer muito a respeito do seu interesse nela. Tiago 1,21. Olha, eu estou folheando a Bíblia aqui com uma certa rapidez para eu ganhar tempo no vídeo. Talvez você tenha alguma dificuldade de acompanhar a dinâmica da minha apresentação. Mas, como eu disse, dê a pausa, você consegue dominar o tempo do vídeo, ok? Tiago 1,21 diz assim, olha que coisa interessante. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 3 informações importantes. Primeiro, envolve a salvação da nossa alma, ok? Despoja-se, ou seja, abra mão de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, é preciso você se esvaziar até de alguns preconceitos. Eu não vou dizer que os seus preconceitos sejam ruins, mas eles de alguma maneira podem trazer dificuldade para que você possa receber com interesse e de propósito a palavra que vai ser implantada. Então imagine um recipiente cheio de maldade. Eu vou colocar o que lá, se não tem espaço? Imagine uma mente cheia de preconceito. Eu acho, eu penso. Não, eu acho que é dessa maneira. A minha forma de pensar é assim. Eu penso que você precisa tirar isso nesse momento para que a palavra seja implantada, para que haja espaço para ela entrar na sua vida. Ok? 3 informações. Primeiro, envolve vida eterna, salvação. Você precisa se despojar, abrir mão de seus valores conceituais. Alguns deles não são bons, você vai perceber no transcurso do estudo. E deixar que a palavra seja implantada. Significa dizer que alguém vai colocar dentro da sua cabeça uma informação que você não tem. E não sou eu. A palavra é de Deus. É ela que vai ser implantada. Tranquilo? Então, esses 2 textos são importantes no início do nosso estudo para que você crie essa cosmovisão e esteja preparado para o que nós vamos ensinar aqui. Vamos então ao primeiro tema que eu quero apresentar aqui, o texto de São João 17:17, que fala da autoridade da Bíblia.
É importante, porque não é autoridade pastoral. Eu não me apresentei, mas alguns já me conhecem do programa Direto ao Ponto. Eu sou o pastor Wellington, sou pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu preciso dizer uma coisa para você. A autoridade aqui é da palavra de Deus. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então entenda aqui uma coisa importante. A palavra de Deus é a verdade. Se você aceita essa premissa, isso vai ajudar muito no processo do ensino e do aprendizado da palavra de Deus. E quem disse essa palavra? Jesus. Em que momento ele disse? Numa oração. Então, eu acho que está muito bem santificada esta afirmativa. Em oração, Jesus suplica: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, transforme-os com o poder da verdade a vida de cada um deles. É o que eu espero que aconteça na minha e na sua vida à medida que estudamos a palavra de Deus. O segundo texto tem a ver com a validade das Escrituras. Segundo Timóteo 3,16. Será que a Bíblia tem validade? E se tem, para que mesmo que serve? Olha, a Bíblia ela vai se explicando a si mesma. Como eu falei, eu sou apenas o porta-voz da palavra aqui, mas a palavra é de Deus. Segundo Timóteo 3,16. É um outro texto bem conhecido. Muito bem, vamos então ver a validade da Bíblia. Isso em 2 Timóteo 3,16 fica bem evidente. Olha só. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, olha, veja só, não é parte das escrituras, é toda escritura é inspirada por Deus. E para que serve? Olha só, útil para o ensino, ensina quem não sabe. Para a repreensão, repreende quem sabe e não está fazendo. Útil para a correção, corrige quem sabe e está fazendo errado. E, finalmente, educa para a justiça. Em outras palavras, ajuda você a fazer a coisa certa. Olha, eu gosto da versão da Bíblia King James. Ela diz assim, é muito semelhante ao que ela fala no início, mas no final ela diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e ajuda-nos a viver de forma correta. Então é interessante. O que é, então, essa espécie de educação na justiça? É a maneira certa de viver. E a proposta da Bíblia é exatamente isso, nos ajudar a viver de maneira certa. E aí, você está disposto, você está disposta a esse estilo de vida, viver de uma forma coerente com a justiça, com a vontade de Deus, a maneira certa de viver? Então vamos para o próximo item, que fala da sua utilidade. Para que serve a Bíblia? Segundo Pedro 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha só que propósito interessante da Bíblia. Primeiro, a palavra está confirmada. Pedro assim afirma. Temos assim confirmada a palavra profética. Aí ele dá um conselho. Fazeis bem em atendê-la, porque ela é como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso. Imagine se nesse momento esse estúdio todo ficasse escuro e uma lâmpada apenas ficasse acesa. É isso que representa a palavra de Deus no mundo em trevas. O mundo em escuridão, envolvido em pecado, e a lâmpada de Deus é acesa para mostrar e referenciar o caminho em que devemos andar. Ela está aqui. Ela por si só é a lâmpada. O salmista Davi fala no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela por si só é uma lâmpada, mas ela tem um propósito. Que ela seja acesa no meu coração, que ela seja acesa no seu coração, até que o dia clareie e fique tudo muito claro para nós compreendermos a vontade de Deus. Legal, né? Nós vamos estudando. Eu gosto até daquele texto de Provérbios 4,18, que é um texto que a gente pode estudar depois. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que vai acontecer, eu espero que aconteça. À medida que formos ponto a ponto estudando a Bíblia, a lâmpada, essa luz se torne cada vez mais clara na sua vida, assim se torne como pleno meio-dia,
e fique tudo muito claro e muito evidente para você. Vamos para o outro texto. Qual é a espiritualidade da palavra de Deus? Nós já aprendemos as condições, é a fé. Nós já aprendemos que precisamos acolhê-la de bom grado. Já aprendemos sobre a sua autoridade, sobre a sua validade e sobre a sua utilidade. Vamos aprender sobre a sua espiritualidade. Qual é o valor espiritual da Bíblia? Segundo Pedro 1, verso 20 a 21. É na sequência do que eu li agora há pouco. Olha só o que é que diz. Sabendo primeiramente isto, primeiro ponto que você precisa saber, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Primeiro ponto. Não é propriedade de alguém particularmente falando. Isso aqui é importante. Não provém de particular elucidação. Porque, olha só a ênfase, porque nunca, é uma ênfase, jamais, outra ênfase, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, entenda, o estudo que estamos iniciando nesse dia, a Bíblia ao ponto, ela apresenta um fato contundente. Primeiro, não provém de particular interpretação. Segundo, homens santos falaram da parte de Deus. Portanto, ela jamais e nunca será proferida por vontade humana. Você entende isso? Porque isso faz uma grande diferença na forma de como nós interpretamos a palavra. Afinal de contas, de quem é a palavra? Você precisa entender que a palavra é de Deus, não é do pastor Wellington. Não pertence a uma igreja. É de Deus. Ok? Vamos à sequência. Depois de aprendermos sobre a espiritualidade, vamos ver a credibilidade da palavra de Deus. É possível darmos credibilidade à palavra de Deus? Segundo Crônicas 20:20. Eu vou para um texto no Antigo Testamento. Então você vai voltar um pouquinho aí à sua Bíblia, na parte do Antigo Testamento, e não esqueça, tem validade, hein? Toda a Escritura divinamente inspirada, quando esse texto foi declarado, estava se referindo àquilo que estava escrito na época em que essas palavras foram declaradas. E era apenas o Antigo Testamento. Então, se é que tem toda a Escritura inspirada, no contexto em que isso foi falado, era o Antigo Testamento. E nós alegamos que alguns alegam que apenas o Novo Testamento tem validade. Considere que a Bíblia, nesse ponto, ela é muito clara, e vamos, portanto, à leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Olha o que a Bíblia fala sobre si mesma. Pela manhã cedo. Isso aqui é uma história da vitória de Josafá sobre os amonitas, mas eu não vou entrar nessa narrativa. Vamos aproveitar a parte que interessa para o nosso aprendizado. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, esse é o ponto que eu quero que você considere. Olha o que é que ele disse. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Vou contextualizar o texto, me permite? Ouvi-me, ó aluno da Bíblia ao ponto, ó internauta da internet, você que está conectado nesse momento. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aí, você acredita? A Bíblia tem a sua credibilidade, a Bíblia tem o seu valor, e eu espero que você dê a ela o valor que Deus tem, a credibilidade que Deus tem, ok? Vamos ao penúltimo texto desse estudo. Qual é a potencialidade da palavra de Deus? João 8,32, Novo Testamento, tá? É o quarto evangelho. João 8,32, diz assim a Bíblia. E conhecereis a verdade. Você conhece esse texto, pode até repetir comigo. Diga lá. E conhecereis a verdade. E o que é que ela vai fazer? E a verdade vos libertará. O poder da palavra de Deus é que ela nos liberta. E aqui não é o conceito do libertar de uma escravidão carcerária, literalmente falando, mas de uma escravidão do pecado, de uma escravidão da falta do conhecimento da verdade, de uma escravidão ao estar preso em trevas. Essa lâmpada hoje se acende nesse canal, dando a você a oportunidade para que você tenha uma lâmpada para guiar os teus passos e uma luz para dirigir você
no caminho do Senhor. Eu finalizo com o texto que eu acabei de declarar, Salmo 119, 105. A praticidade da palavra de Deus. Leia aí na tela, junto comigo. Vamos, leia junto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Muito bem, eu finalizo aqui convidando você a iniciar essa jornada comigo, ponto a ponto, a Bíblia ao ponto, e juntos, com ela, aprendemos a caminhar sobre a verdadeira luz que liberta das trevas, da falta do conhecimento, da verdade preciosa. Eu pergunto a você nessa oportunidade, você aceita estudar a Bíblia ao ponto? Diga aqui no nosso chat, diga aqui no nosso canal, nos comentários, diga assim, eu creio, eu aceito aprender da Bíblia a vontade soberana de Deus. Quero orar com você agora. Pai de amor, obrigado pela decisão que tu estás colocando em cada coração de estudar a Bíblia e aprendê-la ponto a ponto. Abençoe cada aluno e que este canal seja um meio pelo qual a tua palavra seja forte na vida das pessoas e na minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Olha, um abraço. Foi bom estar com você nesse primeiro estudo, mas na próxima semana, no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 14 horas, estaremos juntos. E o tema do próximo sábado fala de uma coisa que eu conheço, e eu não sei se você sabe. Eu conheço o final da história e quero contar para você na próxima semana. Um abraço e até lá.